Mary, a gente sabe aí, a gente teve algumas outras pessoas que participam da coalizão, a gente sabe que vocês estão numa campanha muito firme, né, nessa reta final. Quais são as principais bandeiras de vocês e o que você acha que o orçamento significa nesse contexto? Primeiro, eu quero agradecer, Rafael, por esse espaço. Né? Nós sabemos o quanto os mecanismos de democracia participativa estão fragilizados nessa votação do orçamento. Nós não tivemos audiências públicas, a comissão foi instituída só agora. Isso traz uma série de prejuízos para que a sociedade civil, a sociedade, de modo geral, possa participar desse processo. Né? Isso é um espaço definido, inclusive, constitucionalmente. Então, ter esse espaço com vocês é fundamental para estabelecer esse diálogo, e nós temos, de fato, feito muita incidência política, reunido com vários parlamentares, várias lideranças, para trazer a pauta do piso emergencial para os serviços essenciais no enfrentamento à pandemia. É evidente que essa luta de termos um espaço de orçamento público para as políticas que visam o enfrentamento da pandemia, que é uma crise sanitária, social, econômica. No caso do Brasil, nós temos ainda o aprofundamento da crise ambiental sem precedentes. Né? A principal lição que nós estamos tendo durante a pandemia, uma lição com dor, com sofrimento para o povo brasileiro, é que não tem como enfrentar a pandemia sem orçamento público, não tem como enfrentar a pandemia sem um sistema de proteção social amplo, universal, distributivo, com serviços de qualidade. E a luta do piso é uma luta para ocupar esse espaço do orçamento, disputar o orçamento público para aqueles serviços que são fundamentais para enfrentar a pandemia. Por isso, nós estamos na luta também para a recomposição do orçamento para a Previdência Social. A população está sofrendo as consequências das contrarreformas, uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, está sofrendo as consequências das contrarreformas que afetam os serviços públicos, que são direitos da população. Então, primeiro, dizer também da nossa solidariedade às famílias enlutadas, são mais de 300 mil vidas perdidas para a pandemia. Nós vivemos um momento de profunda crise, em nome da coalizão Direitos Valem Mais, que reúne mais de 200 organizações, movimentos sociais, universidades, como a Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, que estão nessa luta, acompanhando a sessão. Passamos o dia hoje acompanhando, Rafael, por meio desse canal, fazendo transmissão conjunta, ligando para deputados, articulando ações. O cenário não está fácil, em termos de emplacar a nossa agenda de direitos, mas nós estamos aqui resistindo. E a pandemia, até porque a pandemia ela atinge toda a humanidade, mas ela afeta especialmente a população que vive em condições mais desiguais. E por isso que a coalizão tem uma agenda extremamente positiva, é uma agenda que interessa à sociedade. Nós defendemos o Sistema Único de Saúde fortalecido, para atender as demandas que estão represadas, que estão paradas por conta da pandemia, mas também para vacinação ampla, universal, para toda a população. Nós estamos numa agenda central defendendo o auxílio emergencial, nos mesmos patamares do que foi praticado em 2020. E mais do que isso, o auxílio emergencial, que é um direito à segurança de renda, que atenda não só a população da assistência social, mas todos aqueles e aquelas em insegurança de renda, que é a maioria da população brasileira, que se estenda durante a pandemia e pós-pandemia, porque nós sabemos dos efeitos que a pandemia trará para a população. Estamos defendendo o investimento na educação, um investimento na educação que se adapte ao cenário de pandemia, que garanta investimento para a ciência. Se não for ciência, olha a situação que nós estamos passando por conta da negação da ciência, tecnologia, inovação, adaptação das escolas para receber as crianças nesse contexto de pandemia, pós-pandemia, segurança alimentar e nutricional, na perspectiva justamente de nós renovarmos os recursos que estão sendo retirados da proteção social brasileira, pensada à luz dos direitos humanos como uma perspectiva ampla, que engloba o conjunto dos direitos sociais e também os direitos humanos. Então, nós estamos aqui, Rafael, para reforçar a importância de um orçamento que proteja os direitos sociais, a população que vive do trabalho, que enfrenta as consequências das contrarreformas que estão precarizando ainda mais as condições de vida da nossa população. A situação da população mais pobre é dramática.
né, com direitos violados, em territórios muito desiguais, precarizados, sem condições para a redução das interações sociais, para as medidas que garantam a vida, né? O teto dos gastos, que decorre da chamada PEC da morte, que nós chamamos dessa forma, porque hoje isso se consolida por ação ou por omissão do governo brasileiro, as pessoas estão perdendo as suas vidas. Isso inviabiliza as promessas da nossa Constituição. O que aconteceu no Brasil, que é congelar os gastos com políticas sociais, só aconteceu aqui, né? Uma reforma extremamente dura, avaliada internacionalmente como uma reforma que viola os direitos da população. Então, o que nós precisamos, na verdade, é de reformas e de políticas emergenciais. Nós sabemos que tem reformas estruturantes que precisam ser feitas, como a reforma tributária, mas nós estamos em meio a uma pandemia. E, por isso, o piso emergencial ele é urgente, para atender a população que vive em situação mais desigual, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, em desproteção, mulheres em situação de violência, população migrante, população que vive em situação de rua, todos aqueles e aquelas que vivem em situação de pobreza e desigualdade. Na assistência social, a nossa luta junto à Coalizão Direitos Valem Mais, tem atuado junto à Frente Parlamentar da Assistência Social, outras lideranças, é para justamente garantir que os serviços que forem implantados, vejam, mais quase 30 milhões de serviços no Brasil, mais de 25 milhões de atendimentos ano que são feitos, nos centros especializados, nos centros de assistência social, a população que acessa o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, todos são públicos da assistência social que têm direito à proteção social não contributiva. E veja, o orçamento que foi cortado na assistência social coloca as cidades e a população numa situação extremamente dramática, porque o governo federal encaminhou um orçamento para o Legislativo que está votando de apenas 1 bilhão, quando o Conselho Nacional de Assistência Social definiu um orçamento para serviços de 2,6 bilhões. Então, isso afeta diretamente a vida das pessoas, porque é nos centros de assistência social que a população busca o Bolsa Família e o próprio auxílio emergencial para as pessoas que foram cadastradas. Então, de fato, nós precisamos, cada vez mais, nesse momento em que está sendo votado, mas ampliar nossa luta, dialogar com a sociedade, por que precisamos definir a prioridade do orçamento público para os direitos sociais, porque precisamos que o Estado cumpra o seu papel de Estado que deve garantir serviços públicos de qualidade para enfrentar essa situação de pandemia, mas não só, para que, de fato, a revogação do teto não só haja sensibilidade de que ele precisa ser revisto, mas que haja consequência. Não é possível permanecermos com um orçamento que prioriza outras áreas em detrimento da vida. E é esse apelo que nós fazemos. A falta de orçamento, ela inviabiliza os sistemas públicos de saúde, de educação, de assistência social, de trabalho, emprego e renda, inviabiliza os sistemas específicos que são demandados em direitos humanos, como atendimento a crianças e adolescentes, com direitos violados, ações preventivas que reduzem vulnerabilidades e desigualdade de gênero, étnico-racial, desigualdade social, territorial. Então, nós precisamos que os parlamentares cumpram o seu dever de responder, por meio do orçamento público, às demandas sociais legítimas da população. Então, nós estamos nessa ação unificada pela aprovação de um piso emergencial para enfrentar a pandemia, ao tempo em que acumulamos esforços para debater com os parlamentares, com a sociedade, a importância da revogação do teto dos gastos, porque ele viola os direitos da população e descumpre o papel do Estado Democrático de Direito. Quero, mais uma vez, agradecer esse espaço, e dizer que, juntos e juntas, estamos nessa luta por uma sociedade mais justa e mais humana. Juscimere, muito obrigado pela sua participação. É interessante você fala, do orçamento que, ano passado, a gente enfrentando a crise e tal, o Congresso Nacional aprovou um orçamento de guerra, porque percebia na pandemia que tinha um esforço de guerra para enfrentar,
E aí várias políticas acabaram entrando ali justamente porque a emenda constitucional do teto não permitia um espaço fiscal para uma ação mais arrojada que o momento exigia. E esse ano o governo parece que fez uma proposta que ignora o abismo social e econômico que a gente se meteu, inclusive pela omissão do governo, né? Mesmo com esse cheque em branco que foi o orçamento de guerra que a gente entregou pro governo, ele se omitiu e a peça orçamentária desse ano parece que se omite novamente, né? A gente, só para contextualizar também, né, a gente está agora discutindo o destaque do PSOL que visa recuperar aí as taxas, dotações aí da ordem de 13 bi na área de previdência social, que também faz parte da política nacional de assistência social, né? Tem esse fator multiplicador, né? Cada real gasto com previdência, com políticas sociais, volta muitas vezes para o governo em forma de receita e em forma de PIB também. Qual que você acha que é a centralidade nesse lado, né? Porque a gente pensa muito no que a Previdência ajuda lá a pessoa que se aposentou, mas também ajuda o comerciante que tem a mercearia, o produtor de alimentos que vai conseguir vender mais, a farmácia que vende mais. Como é que você vê um pouco essa importância econômica das políticas sociais? Nossa, muito importante essa tua pergunta, Rafael, porque é, o conjunto das políticas impactam na economia local. É uma desinteligência de um governo que defende o mercado, defende os interesses, a prevalência do ajuste dos interesses econômicos em relação aos direitos sociais, não ter sequer essa visão, né, de que os benefícios previdenciários e os benefícios socioassistenciais, eles impactam na economia local. Num país em que está se desindustrializando, né, um país que não há uma política econômica que gere trabalho, emprego e renda protegidos, então você retirar benefícios ou reduzir, ou trabalhar numa perspectiva da redução desses benefícios por uma prevalência, né, pela sobreposição de uma política fiscal, é, no mínimo, uma desinteligência, porque o próprio mercado sofre com isso, né? Muitos economistas, inclusive de tendência liberal, social-democrata, já compreendem que os benefícios cumprem um papel ativador das economias locais, né? Então, nós, historicamente, construímos um consenso internacional, global, de que temos que ter sistemas de proteção social. Muitos países que estão agora vivenciando, como o nosso, não de forma tão dramática, estamos nos colocando como um epicentro da pandemia, a importância que os sistemas de proteção social têm. É uma questão de prioridade. A Constituição não está sendo cumprida, ela estabelece um fundo público solidário, uma seguridade social assentada no tripé, né? Previdência, assistência social e saúde, para justamente garantir a proteção aos riscos sociais, a proteção aos trabalhadores, né? E os trabalhadores que também contribuem, direta e indiretamente, para uma seguridade social solidária. Ao contrário daquilo que a Constituição definiu e que os governos deveriam implementar, o que acontece são contribuições sociais que são perdoadas, a retirada dos recursos da Seguridade Social para pagamento de juros da dívida, e agora a inviabilização das despesas, chamadas despesas discricionárias ou as obrigatórias, para garantir aquilo que é papel essencial do Estado, né? Então, o que nós temos alertado a sociedade e fortalecido, né, a ação conjunta é de que os direitos são responsabilidade do Estado, né? A Seguridade Social, a proteção social cumpre um papel não só social, mas econômico, né? E que nós precisamos restabelecer o papel do Estado brasileiro, da nossa democracia, que é cumprir com a sua função de garantir direitos fundamentais para a população e, desse modo, também construir uma sociedade justa, solidária, igualitária. Por isso que essa pauta dos direitos não é simplesmente uma pauta dos movimentos sociais, né, que cumprem também seu papel fundamental, é uma pauta da sociedade. Nós temos que restabelecer, né, a construção do sistema de proteção social brasileiro, garantir os mecanismos democráticos, né, e entender que o orçamento público deve atender às demandas sociais. Agora, quando o governo encaminha um orçamento que até
para a formulação de políticas fica prejudicada. Nós sabemos do corte que teve, né, por exemplo, do censo, né, no IBGE. Imagina, não investir em políticas públicas é uma escolha perigosa, porque ao não investir em direitos, políticas públicas, o retorno ao passado, a um Brasil com desigualdades profundas, que não superou, não se descolonizou, não reduziu as desigualdades históricas, será um caminho que nós vamos perder os pequenos avanços que tivemos nos últimos anos. Por isso que o parlamento tem que estar atento a necessidade de nós restabelecermos, né, as políticas sociais, os direitos sociais, porque isso não é simplesmente garantir direitos, é cumprir com o papel que impacta, inclusive, na economia, que vai sofrer muito, vai sofrer duramente as consequências dessa pandemia e da falta de políticas que aproximem o econômico do social. Perfeito, muito obrigado, Jucimere. Acho que cada ponto dessa rede faz toda a diferença. Então, muito obrigado por contar com a participação da Coalizão Direitos Valem Mais. Conte conosco aqui da minoria, que a gente está tentando trazer o outro lado, o lado do povo brasileiro, aqui para a Câmara dos Deputados. Conte conosco, viu? Então é isso, gente. A gente vai ficar indo e voltando, já tem mais uma participação importante, mas a gente vai escutar agora o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que está direto lá no plenário, na discussão desses destaques que a gente